E outro ingrediente que ajuda também na maciez e na umidade, e esse é um ingrediente, assim, muito importante, né? Que é o líquido. Então, geralmente a gente utiliza água, né? Nos pães. A gente utiliza a água. Fora alguns pães doces que a gente coloca leite, mas em geral é a água. E aqui a gente precisa adicionar uma quantidade que seja suficiente para aquela quantidade de farinhas que você está utilizando e para os tipos de farinhas que você está utilizando. Por quê? Aqui, esse ingrediente, o líquido especificamente, ele é muito importante porque se você erra a mão, o seu pão fica duro e fica seco, né? Se você coloca uma quantidade menor de líquido na massa, o seu pão vai ressecar muito mais rapidamente. Ele vai sofrer outras consequências da falta de líquidos também. Ele não vai fermentar direito, porque o fermento também precisa de líquido. Eu tenho vapor, né? De água ali que vai ajudar a expandir a massa dentro do forno. Então a fermentação fica prejudicada, eu vou ter um pão mais seco, a liga fica prejudicada, eu tenho um pão que esfarela mais se eu tenho ausência de líquidos, né? Então é muito importante. Você tem que ter em mente o seguinte: as massas sem glúten, elas são mais cremosas do que as massas feitas com farinha de trigo. Quando você está começando, né? Eu pensava assim também, eu acho que muitas pessoas pensavam. Quando você está começando, você pensa assim: ah, o meu pão sem glúten ele tem que ficar com a massa um pouco parecida com a de farinha de trigo, né? Não conhecemos as farinhas no início. Então a gente tem essa crença de que o pão sem glúten precisa também não grudar na mão. Eu preciso fazer esse movimento de amassar a massa na bancada e ela não grudar, né? Colocar um pouquinho de farinha, mas eu ter essa facilidade. Só que não é bem assim. Nos pães sem glúten, nós precisamos adicionar uma quantidade maior de líquidos, porque as nossas farinhas requerem isso. As nossas farinhas absorvem mais os líquidos da massa. Mesmo aquelas farinhas refinadas, como a farinha de arroz branco, a fécula de batata, o polvilho doce, mesmo essas requerem mais umidade. Além disso, quando a gente utiliza a goma xantana, que é um agente de liga, que eu já vou tratar sobre ela mais pra frente, ela vai puxar muito o líquido da massa. Então a gente tem as farinhas que absorvem mais os líquidos e a gente tem o agente de liga que vai também absorver os líquidos da massa. Por isso, nós precisamos adicionar essa quantidade de líquidos que seja suficiente, né? Para aquela quantidade de farinhas, para aqueles tipos de farinhas, se são refinadas, se são integrais, para que eu tenha um resultado que fique macio e que fique úmido também. Porque eu posso ter na hora ali um pão que fica macio e fica úmido, na hora que eu fiz, que eu retirei do forno. Depois, com o decorrer do tempo, ele vai ressecando, porque eu já tinha pouca umidade. E com o tempo, né, é normal os produtos ressecarem, com ou sem glúten eles ressecam. Só que se eu tenho já uma falta de umidade naquele produto, ele vai ficar duro muito mais rápido. Então, os líquidos é muito importante. É importante que você observe o ponto de hidratação da sua massa do vídeo que você está assistindo, por exemplo. Se você escolhe fazer uma receita minha, aqui no canal do YouTube, tem várias receitas. Eu vou te mostrar em todas elas o ponto de hidratação daquela massa. Então, é o quê? É quando a massa está crua, pronta, como que ela fica, com que textura essa massa fica. Fica mais cremosa, fica mais pegajosa que gruda na mão, né? Eu consigo modelar, eu não consigo modelar esse pão. É um pão de forma que é mais úmido. Então é muito importante que quando você está iniciando, principalmente se você não tem prática com as farinhas, você observe o vídeo, você observe o ponto de hidratação daquela massa para você tentar chegar o mais próximo possível daquele resultado na sua casa também. Se você deixa um pouco mais seco, você vai ter consequências. Se você deixa mais líquida a massa, você também vai ter diferenças no resultado, tá? Então é muito importante, observe sempre, e os líquidos, eles devem ser adicionados nos pães aos poucos, tá? Você precisa reservar um pouquinho para ir adicionando ao final até dar ponto na massa. Porque as minhas farinhas podem absorver os líquidos de maneiras diferentes que as suas farinhas na sua casa. Seja diferença de marca, seja diferença de lote, tá? Mesmo sendo a mesma marca, mas de lotes diferentes, que são safras diferentes, a gente pode ter diferenças de absorção de líquidos. Então é importante que você adicione aos poucos, vendo ali ao final do preparo se aquela massa tá cremosa igual ao vídeo ou não. Se não tiver e acabou o líquido, coloca mais um pouquinho, tá? Vai adicionando aos poucos de 10 em 10 gramas para você conseguir obter o mesmo resultado mostrado no vídeo, certo? Assim, as suas chances de o resultado final, depois de assado, também ficar próximo ao resultado que eu alcancei, serão muito maiores do que se você, né, não seguir ali o vídeo, colocar água de menos e aí a sua receita ficar ressecada. Tá?
tá bom? Então é muito importante. Os líquidos são ingredientes muito importantes para trazerem maciez para os nossos pães, certo? Observem isso. Vocês que falaram que estão ficando secos, observem se não tem pouco líquido na sua massa, se a sua massa depois de pronta ali já não tá meio seca, tá? Ela vai ficar... Vou te dar uma ideia de ponto aqui de massa, tá? Em geral, para pães que a gente consegue colocar na forma, o que vai observar? Você vai fazer na batedeira, né? Geralmente, é muito mais prático. Eu sempre faço na batedeira. Dá pra fazer na mão? Dá, só que eu não tenho paciência de ficar 10 minutos lá batendo a massa pra incorporar muito bem os ingredientes, certo? Porque quando a gente adiciona a goma xantana, a massa fica bem mais pesada. Então fica mais difícil de você fazer essa mistura adequada à mão. Então eu prefiro muito na batedeira. E aí, na batedeira, o que você vai observar? O ponto da massa, geralmente, para essas massas de pães de forma, é quando a massa desgruda do batedor, né? E gruda na lateral do bowl da batedeira, tá? Ela fica espalhada no bowl. Não é aquela massa muito líquida, tá? Ela é cremosa, só que ela não fica presa ao batedor. Ela vai se espalhando pelo bowl da batedeira. Então, você pode observar nas receitas que tem aqui no canal que eu mostro como é que fica esse ponto, tá? Então, geralmente é assim. Mais seco que isso, pode deixar o resultado final ressecado e farelento, tá? É muito importante.